Então, boa noite, obrigado pela espera. Espero que essa aula faça uma grande diferença na vida de todos vocês, de todos nós, e que seja uma alavanca aí para a carreira, tá? A aula ela vai trazer aí um conhecimento sobre a organização pessoal para o desenvolvimento da carreira. Voltado em alguns métodos, tá? Então, como desde o início nós queremos ver você na liderança do seu segmento, para isso a gente precisa ter também alguns preparos pessoais, tá? Além do conhecimento técnico, que é muito vasto, muito necessário, que é o que nós estamos fazendo aqui todos os dias, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como nós nos preparamos pessoalmente para um próximo nível, do ponto de vista de disciplina, ponto de vista de emoções, ponto de vista de relacionamentos, como esses fatores influenciam na nossa vida, e como que nós podemos olhar para isso com técnica, com método, e como nós podemos desenvolver essas questões, tá? Para melhorar a nossa vida, para nós podermos nos posicionar melhor no nosso dia a dia, na nossa empresa, no nosso relacionamento em todos os ambientes. Como que nós podemos dar um passo a mais, né? Isso vai trazer para nós disciplina, vai nos trazer postura, vai nos trazer um propósito mais forte. Não que não temos o propósito, mas vai fortalecer o propósito de cada um de nós, ok? Então, esse é o nosso conteúdo. Então, dentro de vamos trazer aqui que uma carreira de sucesso precisa de diversos elementos estruturados e organizados, né? Então, somente conhecimento técnico não é suficiente para assumir posições de liderança em níveis gerenciais ou de direção. Para quem já vivenciou, né, temos pessoas super experientes aqui, mas para quem ainda não vivenciou, quanto mais você vai subir no seu nível profissional, aumenta a pressão, aumenta a tua visão, aumenta a tua responsabilidade, e você estando preparado, você domina tudo isso, né? E aqueles momentos difíceis que você está sendo duramente cobrado, como que você reage? Como que você pode se posicionar de um jeito consciente, não deixar que essa emoção dura transforme a sua carreira, ou transforme aquele seu dia, ou transforme o seu emprego em alguma coisa negativa, né? Como que você mantém a linha, como que você consegue manter esse equilíbrio? Então, além das habilidades já mencionadas nesse curso, então são necessárias aqui habilidades emocionais e comportamentais para se preparar para o próximo nível de crescimento. O seu comportamento vai dizer muito do que vai acontecer com você. A sua emoção diante das situações vai dizer como que as coisas vão acontecer com você daqui para frente, tá? Então, não é somente a técnica, é super importante, mas precisamos ter esses outros elementos aqui também, e vamos falar dele hoje. Então, existem estudos que trazem que são 7 os pilares da vida, os pilares que sustentam aí o nosso dia a dia, tá? Que também considera que você precisa fortalecer nesses pilares, não são os pilares ainda, tá? Você tem que ter uma ambição de crescimento, você tem que estar sempre alimentando uma ambição positiva, tá, pessoal? Uma ambição que te dê uma luz, que te dê um desejo de fazer algo melhor, uma ambição que te dê vontade de oferecer algo melhor para a sua família, oferecer algo melhor para você mesmo, dentro do seu merecimento, dentro do que você entende de merecimento, mas nunca dizer, tá bom aqui, né? Porque dizer tá bom aqui, você está dando um passo atrás, e se continuar dizendo tá bom aqui, você vai dar o segundo passo atrás. Então, tem que olhar para frente, tem que desejar algo melhor, e nós podemos, né? Nós temos que ter referência, onde nós queremos chegar, qual é o nosso próximo nível, qual é o nosso próximo passo na nossa evolução. É claro que quando chega lá, você já vai estar preparado para o próximo. Nunca dizer, quando eu chegar lá, não quero saber de mais nada, não preciso de mais nada. Tem que estar sempre preparado para melhorar. Nem que seja para você contribuir com a sociedade, contribuir com as pessoas, por mais satisfeito que você esteja. Mas nunca dizer,
não faço mais nada. Você está vivo, você tem que contribuir com a vida. Você tem que retribuir tudo aquilo que você já ganhou. Você está hoje aqui trabalhando, ou está hoje aqui se desenvolvendo, já teve uma carreira, já tem um histórico, tem que retribuir tudo isso para alguém, né? Para as pessoas. Então, tem que ter bons objetivos, sempre, tem que ter isso claro, o que você quer fazer. Você tem que saber o seu status atual, onde você está, dentro do que você quer chegar, né? Qual é o seu status? E tudo isso em cada um desses 7 pilares, tá? Você tem que ter o seu plano de ação. Você tem lá a sua ambição, você tem a sua referência, você tem o seu objetivo claro, você sabe onde você está, sabe como você está, o que você tem de bagagem para aquilo que você precisa. De novo, não é só o técnico, né? O que você tem de bagagem emocional, os teus relacionamentos, a tua saúde. Como está a tua saúde? Está preparada para um próximo passo? Você está bem para isso? Então, está aqui uma primeira abordagem dos 7 pilares da vida. E uma outra visão é que a vida tem altos e baixos, né? Todo mundo já ouviu dizer, já falou, já vivenciou, já passou pelos seus altos e baixos, né? Agora, onde você quer permanecer? Tá ali o alto e baixo, né? Tá ali uma linha do tempo, você já esteve bem, já esteve numa situação mais complexa, em qualquer situação, tá, pessoal? Não é só a financeira, não é só o dinheiro, situação de bem-estar, de reconhecimento, de pertencimento, de fazer parte de uma comunidade, de uma sociedade, perante a sua família, perante seus amigos, sempre vai ter lá os seus altos e baixos. A saúde tem seus altos e baixos, as emoções também têm seus altos e baixos. Onde você quer permanecer por mais tempo? Tem gente que diz que eu vou ficar aqui mesmo na parte mais difícil, mais ralada, mais complexa, e está tudo bem, eu sou resistente, eu sou forte, e acha que é isso que merece, né? Já tem pessoas, a maioria delas, já preferem ficar na média. Eu estou na média, estou bom, né? Sempre se compara com a média, sempre olha como está o mundo lá fora. Eu estou na média, estou bem, estou satisfeito. Estou melhor do que muitos que estão pior do que eu, né? Mas por que não olhar mais lá para cima? Opa, puxei para trás aqui. Por que não olhar mais lá para cima? Por que não nós buscarmos estar na posição melhor por mais tempo, ou por todo o tempo, né? O que nós precisamos fazer para isso? Porque às vezes você se dá bem numa situação, fica bem e logo em seguida cai. Será que você está preparado para estar bem? Emocionalmente, conscientemente, né, mentalmente, você está preparado para estar bem? Ou você acha que não merece? Você acha que você precisa ralar mais para merecer aquilo? Como que você está se colocando na sua vida? Eu vou falando aqui, pessoal, e vocês vão refletindo bem sobre isso, tá? Vou refletindo para poder depois a gente abrir um pouquinho, conversar um pouquinho mais sobre isso, mas essa provocação, ela tem que ser bem saudável, tá? Então, eu vou falando e vocês já vão se imaginando. Aconteceu isso com vocês? Já viram gente passar por isso? Gente que está bem, de repente cai, compra um carro zero, bate o carro. Às vezes a pessoa não está se achando merecedora daquilo, sabe? Compra uma roupa nova e rasga. Eu comprei, a única vez que eu comprei um terno caro, eu comprei um terno caro e não sei se fiquei nessa ideia que eu não merecia. Eu sei que sumiu o meu paletó em algum lugar, eu troquei esse paletó. Peguei um paletó ruim de alguém, em algum lugar que eu coloquei, e alguém saiu com um paletó bom aí do meu terno. Além de ficar desconjuntado, o paletó é horrível. Então, será que eu estava preparado para estar usando aquele terno caro que eu paguei? É um exemplo assim que todo mundo já vivenciou alguma coisa nesse sentido, assim, e é curioso. Nós temos que estar preparados, nós merecemos sim. Se temos, nós merecemos. Se não temos ainda, mas desejamos, também nós merecemos, nós vamos buscar. Como que nós vamos preparar para isso, né? É baseado nos 7 pilares da vida que nós vamos nos preparar para essa situação, para essa conquista, para essa evolução, que nunca termina, tá? A evolução nunca termina, ela tem níveis. Está muito na moda hoje falar, vamos passar para o próximo nível, né? Hoje se fala muito isso.
tem a ver com essa questão aqui. Aqui estão os 7 pilares da vida, baseado em alguns estudos, e é onde nós devemos prestar a nossa atenção, entender como nós estamos, tá? Tem estudos que é um formato diferente, um formato chamado Roda da Vida, mas tem basicamente os mesmos pilares que nós temos. Então, o que nós precisamos fazer para isso aqui? Veja só, o financeiro é um deles, tá? Se nós colocarmos aqui uma escala para sustentar os pilares da vida, se ficar um pilar financeiro alto, mas eu estou com a saúde baixa, mentalmente eu estou numa baixa escala, na minha mentalidade, na minha espiritualidade está baixa, o meu relacionamento está baixo, tanto familiar, com esposa, com filhos, com parentes, com amigos, o geral, network, geral. O relacionamento está baixo. Às vezes está bom lá com a família, mas está ruim no network, ou vice-versa. Eu não tenho um propósito claro, definido, que eu esteja buscando por ele. Eu não tenho um equilíbrio emocional, não só equilíbrio, mas um estado emocional favorável. O equilíbrio é um ponto, tá? Mas também tem como você está hoje em dia. Você está saudável, vamos chamar assim de saúde emocional. Você está saudável para as coisas que você está buscando? Então, se você estiver só bem financeiramente e o resto estiver mal, essa barra aqui ela vai descer. Ela não se sustenta com um pilar só. Ou com 2 pilares só, nem com 3 pilares só. Se tiver um pilar abaixo, um só, ele vai puxar todos para baixo. Não na mesma intensidade, mas ele vai ficar trazendo essa barra para baixo até que você corrija esse pilar que não está à altura necessária. E é uma arte, né? Porque isso aqui, estamos falando da nossa vida. Então, tem os momentos que estamos bem nessas situações, mas tem os momentos que não estamos tão bem. Como podemos identificar isso, reagir rapidamente e levar isso para cima novamente para manter o nosso ritmo elevado, a nossa saúde, né? O nosso status interior, não status de aparência, o nosso status de acordo com o que nós de fato merecemos, desejamos, queremos e trabalhamos para ter, né? Trabalhamos duro para ter. Então, cada pilar é responsável pelo seu sucesso profissional. Agora, linkando com a nossa carreira, né? Linkando com a carreira, você também precisa estar muito bem equilibrado com todos esses pilares para conseguir dar os seus próximos passos. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Você que está buscando promoção, você que está buscando colocação no mercado, veja como você está nesses pilares hoje. Então, nós vamos orientar aqui de alguma forma. Isso aqui é assunto longo, mas aqui hoje é um resumo que vai ser suficiente para vocês praticarem, fazerem um exercício e se posicionarem, tá? Se colocarem em uma situação melhor. O Jeremias levantou a mão aqui. Oi, Dom Douglas, vamos lá. Vou sair. Boa noite, ao Jeremias. Oi, Jeremias. Boa noite. Só um ponto aí de observação. Já vi que essa aula vai ser muito produtiva, hein? Assim, hoje em dia, né, falando um pouquinho assim, só para não quebrar muito assim o assunto, o ser humano, ele tá tão, o homem, né, em si, de modo geral, ele tá tão ganancioso por conta de ter as condições financeiras sempre estar em primeiro lugar, que muitas das vezes esses outros pilares de saúde para trás acabam ficando em segundo lugar na vida do ser humano. Isso acaba impactando na sua vida para trás, porque ele foca muito, né, a ganância do homem, de modo geral de dizer, é tão grande que ele acaba deixando todos esses outros 6 pilares para trás por conta de em querer obter um bem financeiro maior, em conseguir status. Isso, infelizmente, o ser humano é dessa forma, né? Então acaba deixando as coisas para trás no intuito de conseguir algo bem melhor financeiramente, né? Isso acaba impactando na vida do ser humano muito. Exatamente. Muito bem colocado, Jeremias. E quando ele arrumar esses pilares, a ganância dele vai desaparecer, tá? Porque a ganância não faz parte desses pilares aqui, ela não existe. Quando ele equilibrar tudo, ele vai continuar tendo a sua prosperidade. Isso aqui são pilares de prosperidade. Então, ele vai continuar tendo prosperidade, mas aí de um modo saudável, né? De um modo saudável, que agrega, que soma,
né, e que vai realmente trazer benefícios aí para ele e para quem está ao redor dele. É bem isso mesmo que você falou. Nós devemos mensurar, então, cada nível, né, onde nós estamos, como nós estamos em cada uma dessa situação, para poder entender, ter a nossa ação, né, ter a nossa prospecção de prosperar em todos esses pilares. O que é o prosperar? Prosperar é ter aquela plenitude, né, é estar bem. Você pode falar assim, eu estou bem de saúde, estou satisfeito com a minha saúde, mas os teus indicadores lá não estão dizendo isso. Você vai fazer um check-up e não está mostrando isso. Então, é o chamado que a verdade não mente, né? Então, é uma expressão muito falada. A verdade não mente. Então, você pode se achar bem de saúde, se posicionar como bem de saúde, mas ela não está. O que você vai fazer para deixar ela boa? Saúde, o relacionamento, espiritualidade, o propósito. Então, tudo isso tem muito a ver com como você de fato está. Então, você precisa medir, ter essas medições para enxergar de fato onde você está e onde você quer chegar, e aí sim o plano de o que você vai fazer para chegar lá. E também, então, como mais um outro ponto também, né, descrever como você está em um nível, uma escala de 0 a 10, que é a técnica que nós já estamos começando a entrar nesse trabalho aí dos pilares da vida. Então, está aqui. Então, imagine vocês uma escala de 0 a 10, pode ser qualquer número, mas o 0 a 10 funciona super bem, e você precisa mensurar duas coisas. Mensurar o que é para você o número 10 hoje. Por que hoje? Porque amanhã pode ser diferente. Para você, o número 10 hoje pode ser ter uma renda de 15 mil, de 20 mil, mas quem sabe amanhã, para você, um objetivo financeiro é ter uma renda de 50 mil, de 60 mil. Né? É só um exemplo por que as coisas mudam. Né? Então, o que é hoje o ideal e onde você está nessa situação. Eu falei renda, mas isso aqui não é só renda, tá? É toda uma estrutura financeira que vai te deixar em um patamar mais ou menos confortável, que vai fazer com que você se movimente para chegar até a posição que você quer. Essa mesma regra você vai colocar na saúde, na sua mentalidade. A mentalidade aqui tem muito a ver com o seu conhecimento, com os seus estudos, com a forma como você pensa, como você enxerga as situações, o teu modelo de vida, o teu modelo de realidade, o teu modelo de mundo está dentro do espírito, do mental. Tá? O espiritual é a sua espiritualidade, tem muita conexão com a religiosidade, mas não necessariamente religiosidade, mas é o seu contato espiritual, como é que você está praticando, está conversando consigo, está conversando com o seu Criador, para quem acredita, né? Eu acredito, mas para quem não acredita espiritualmente, você está conversando com você mesmo, né? Para quem é ateu, você está conversando com você mesmo, está em paz, está entendendo do seu caminho, está entendendo para onde você precisa seguir. Relacionamento, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles, né? Relacionamento, já falamos agora há pouco, não é só o relacionamento amoroso com o cônjuge, mas todos os tipos de relacionamento, inclusive consigo mesmo, né? O seu propósito e o seu emocional. Emocional, assim, é uma âncora, é um pilar importantíssimo. Ele norteia todos os outros. Tá? Se você não está bem no emocional, você vai ter problema com todos os outros. Tá? Então, ou você corrige logo o emocional, ou você vai começar a sofrer uma consequência aqui, uma consequência ali, e quando você vai ver, você está numa situação mais difícil. Mas quando você está enxergando que você precisa melhorar o seu emocional, você tem um objetivo, você tem uma referência, e você tem um plano para chegar lá, aí fica mais fácil e você consegue fazer essa evolução, tá? Então, você, ao mensurar o seu nível atual, é importante que você reflita os critérios. Por que que você colocou uma nota 5 no seu financeiro? Por que você não colocou o 6? Faz essa pergunta para você mesmo.
Por que você não colocou o 4? Por que é 5? Eu coloquei 3 aqui, estou numa situação que eu estou no número 3. Tá. Por que não é 4? Por que não é 2? Por que é 3? É 3 porque, em relação ao número 10, eu tenho isso, estou fazendo isso, eu sou isso. Relaciona, deixa isso discriminado, escrito. Qual é a sua pontuação, a sua nota, vamos chamar assim, e por quê? O porquê é muito importante você colocar, tá? E aí você vai precisar fazer isso em todos os pilares. Definir o que é o número 10, definir onde você está e colocar o porquê. Por que você colocou isso? Por que você colocou o número 6 e não colocou o número 5 e nem colocou o número 7? Isso tem que estar muito claro para você, tá? Para você ter o seu plano. Então, agora, falando um pouco mais de cada um dos pilares, né, entrando um pouco mais nesse detalhe, o que você precisa olhar para o pilar financeiro para você ter a sua referência, para você se encontrar, né, se enxergar onde você está. Eu tenho mencionado ali renda. Renda faz parte disso, mas a renda, ela alimenta o seu status financeiro, né? Você pode ter uma renda boa, mas uma despesa maior do que a renda. Já está numa situação complicada, mesmo sendo uma renda boa, né? Então, você precisa olhar a sua abastança. É uma das técnicas, tá, pessoal? Você pode colocar mais técnicas aqui para você mensurar ali. Mas o que é a abastança? A abastança é aquilo que você ganha versus aquilo que você gasta. Se você está empatado, a sua abastança, ela é 0. Você não está crescendo, tá, financeiramente. Se você está conseguindo, se você tem hoje, além do crescimento, vamos olhar por outro ponto de vista agora. Se você tem hoje uma economia que se converte em dinheiro rapidamente e que ela banca para você 3 meses de salário, do salário que você já tem guardado lá 3 salários, que se te der alguma viravolta profissional, você tem 3 meses para se recolocar, para se mobilizar, você já tem 3 meses de abastança. Se você tem 6 meses, 8, 9, 1 ano de abastança, você já tem uma situação um pouco mais confortável. Além de estar na situação um pouco mais confortável e ter já um score ali um pouco melhor, esse fator de você ter abastança, ela naturalmente te deixa mais motivado, te deixa mais criativo, ela te faz pensar mais na estratégia, te faz pensar mais no futuro, te dá um olhar mais de longo prazo. Você não está preocupado em comprar o leite de hoje, você está preocupado em o que você vai fazer com o seu investimento um pouco mais lá na frente, como que você vai crescer, qual curso que você vai comprar, onde que você vai investir na sua cultura, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento. Então, você já fica mais saudável financeiramente e mais saudável pessoalmente, tendo abastança. Quanto mais, melhor, né? E a abastança, ela pode atingir um ponto que você tem tantos investimentos que você já consegue, só com a sua renda, bancar as suas despesas, que é a chamada renda passiva. Hoje fala-se muito de aluguéis, né? Ou também pode ser próprio investimento no mercado financeiro, mas tem ali alguns tipos de investimento que você coloca o seu recurso lá, ele vai te dar recursos financeiros que vai bancar na sua despesa mensal. Então, a partir deste momento, você já começa a trabalhar mais por propósito. Você já pode dizer, se eu quiser parar, eu paro, mas você vai continuar trabalhando, vai trabalhar mais voltado para o seu propósito. Você já tem toda uma situação resolvida financeira, uma situação de abastança já resolvida, aquela motivação toda que a abastança te dá, você já tem ela intensificada e você vai continuar avançando aí na sua prosperidade, que nunca para, não por ambição doentia, mas por uma ambição de merecimento. Você merece
mais, você merece mais para a sua família, merece dar mais para a sua família, você merece contribuir mais com a sociedade, sempre entender que o teu mais não é para você ficar mais bonito socialmente, andando de carro bonito, tendo status. É um crescimento saudável financeiro e uma ambição saudável, tá? Que vai realmente te colocar em níveis melhores e ajudar pessoas, principalmente. Aqui só falando que nós já falamos agora há pouco, eu só não tinha falado da energia, né? Então também, você tendo abastança, você tem mais energia, tá? Aí olhando para a saúde, né? O que você pode considerar como saúde? A sua alimentação. Você tem uma alimentação saudável, você tem disposição, né? Você está conseguindo levantar cedo, rápido, está com agilidade, está com flexibilidade, independente da idade, né? Os teus exames clínicos estão te dando bons indicadores, a sua energia está boa, você está com uma boa energia, e mais pontos que você pode colocar que vai te dar uma referência de como está a sua saúde, e você vai sempre colocar também lá qual é uma saúde ideal para você hoje, né? Obesidade, né? O seu peso, enfim, está tomando algum tipo de medicamento que você pode parar de tomar lá na frente. Então, você pode ter aí objetivos que você vai traçar, você vai colocar o seu score. Se já está lá em cima, ótimo, mas sempre tente buscar alguma coisa a mais para que você busque motivações para a prosperidade. Falar, eu estou perfeito na minha saúde, eu estou perfeito financeiramente, tem que ser uma coisa assim temporária, no máximo temporária, ou nem existir, né? Vamos buscar melhorar, nem que seja para outras pessoas, mas vamos buscar melhorar. Mental, né? Aqui está mais voltado para como que você classifica os seus pensamentos, principalmente, né? Aqui é uma colocação bem interessante, assim, que fala de qualidade dos seus pensamentos. Aqui eu quero me ater um pouquinho mais. Não quero passar tão rápido. Você tem que policiar o que você está pensando. Cuida do que você está pensando. Quantas vezes você está remoendo um ódio, está remoendo uma raiva, está remoendo uma vingança, está remoendo uma situação tensa? Às vezes precisa remoer uma situação tensa porque você está passando por um momento de discussões com algum tipo de pessoa, e você precisa trazer aí repertório para essa discussão, para trazer a solução desse problema, mas sempre com um pensamento positivo, tá? E se você não estiver num exercício de melhoria, elimine os pensamentos negativos, mas elimine assim de cortar. Você vai flagrar que você está pensando numa situação de vingança, apaga, tá? Troca esse pensamento, coloca um pensamento de qualidade positiva, deixe que a vida vai resolver essas coisas para você. Você vai se sentir tão melhor que você vai falar, como eu perdi tempo com esse assunto, como eu deixei passar esse assunto, deixando fazer mal, né? Sendo insalubre para a tua vida. Então, aqui eu quero realmente dedicar um pouco mais esse tempo aí, que nós já dedicamos aí com vocês, para vocês cuidarem da qualidade do pensamento de vocês. Eliminem os pensamentos de má qualidade, negativo, que não te agregam, tá? Troca imediatamente. Flagrou, troca. E às vezes a gente se distrai, né? Mas flagrou, troca. Não deixa se distrair. A quantidade de pensamentos, você está com um pensamento muito acelerado, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, isso pode ser prejudicial para você. Volte, se equilibre, termine o raciocínio, conclua, mata aquele assunto e passa para um próximo assunto. Então, cuida com a quantidade dos seus pensamentos. Ela pode prejudicar você. Mente blindada. O que é a mente blindada? Você sabe que você merece, sabe que você é capaz, você vai fazer um investimento, vai tocar um projeto, vai ousar, vai fazer uma coisa que você está seguro que vai dar certo, aí senta para falar com um amigo seu, com um parente seu, ele vai falar assim, mas será mesmo? Será que você foi feito para isso? Será que esse negócio é para você? Será que vai dar certo mesmo? E se der errado? O que você vai fazer? Cuida com esse pensamento. Então, blinda a sua mente. Não de ser teimoso, ser cego
de não fazer a coisa, de não prestar atenção nos alertas, nas contingências, no que você precisa ter de subsídio para fazer andar o seu projeto. Não é nesse sentido. Você vai precisar, sim, compor toda uma construção para você fazer andar o seu projeto. Mas cuide com as pessoas que falam que o negócio não é para você. Tem um ditado que fala bastante assim, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. É bem assim. Então, muitas coisas acontecem nesse sentido. E você, com certeza, já se surpreendeu com você mesmo, achando que não ia conseguir fazer o negócio, foi lá e fez, deu sucesso, fez bem feito. Então, mente blindada, tá? Aqui faz parte da qualidade da sua mente. E os inputs, né? O que você está colocando na sua mente? Pensa que você é uma indústria, o que você põe na sua mente vai sair de você, de algum jeito, nas suas obras, nas suas palavras, nas suas expressões, na sua postura, no seu comportamento. Tá? Então, se alguém coloca para você, puta, você não serve para isso, você é um cara, você é um cara muito bitolado, você é um cara burro. Tá? Se você deixa isso entrar na sua mente, ela começa a fazer parte de você. Ela vai aparecer no seu gesto, na sua postura, no seu olhar, no seu tom de voz, no jeito de você falar com as pessoas, porque você comprou aquela ideia. Alguém colocou, ou você mesmo colocou, algo negativo dentro de você. Não coloque nada negativo, não deixe ninguém colocar, por mais que você concorde. O cara falou que eu sou burro, puta, acho que eu sou meio burro mesmo. Não, você não é burro. Você não é burro. Se você se acha que está um pouco aquém de onde você deveria estar, vai atrás e resolva. Vai fazer uma leitura, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai aprender alguma coisa, vai treinar, vai praticar e vai matar aquele assunto. Você não vai deixar entrar na sua mente um rótulo que te deixe negativo. Tá? Só deixe entrar na tua mente rótulos que te deixem positivo. Porque eles são verdadeiros. Os dois são verdadeiros. Né? O Henry Ford já falava, né? Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, das duas formas, você tem razão. Então, o que você vai colocar de input na tua cabeça? Só coloque coisas positivas. Tá? Dentro disso, dentro desses balizadores, você já pode mensurar como que você está mentalmente. Né? A nível cultural, a nível de instruções, mas também a nível de mente blindada, a nível de inputs, a nível de qualidade e de quantidade de pensamento. Qualidade de pensamento, olha, pessoal, leve isso muito a sério. Como faz diferença, tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, são experiências vividas por pessoas que eu conheço e por mim também, e que muda muito a vida da gente, sabe? Então, considere bem esses pontos. Espiritual. Aí você vai definir o que é o espiritual. A gente não vai entrar dentro de uma regra, porque é uma coisa super pessoal, super particular. Mas entenda, né? Como que é o seu espiritual? Você está praticando, você está vivenciando, você tira um tempo para se dedicar a esse tema, você conversa com as pessoas sobre isso, você leva a sua crença para as pessoas que estão próximas de você, você multiplica aquilo que você tem positivo espiritualmente, você busca mais conhecimentos espirituais, você busca mais vivências, enfim, você pratica rituais, né? Você pratica encontros, você vai nos lugares, e a gente vê também muita gente que pratica tudo isso, mas na rua sai xingando todo mundo. Tem que praticar o tempo todo, não é só quando está dentro de um templo, dentro de um agrupamento de pessoas concentradas espiritualmente, que você está cumprindo a sua tabela, está resolvendo, cumprindo com as suas obrigações. É no dia a dia. Como que você acorda, como que você fala com as pessoas, como que você ensina, como que você se relaciona e como que você reage, né, nas situações que te afetam, situações que às vezes te tiram do sério, como que você reage? Situações que te trazem irritação, como que você reage? Então, traz o seu espiritual, a sua espiritualidade, para lidar também com isso. Não que você vai ser aquele bonzinho, manso o tempo todo, tá, pessoal? Tem hora que tem que ser firme, tem que ser duro, tem que falar firme. Não quer dizer que a pessoa totalmente espiritualizada é
é o ápice do zen e está tudo zen, né? Ainda mais no varejo, não é assim. Mas vamos ser firme com respeito, respeitando pessoas e combatendo problemas de comportamentos, de fatos, e não julgando e não incriminando aí pessoas. Então, muito cuidado com isso, mas não sejam bonzinhos, tá, pessoal? Nem mal, sejam justos e firmes com as pessoas. Relacionamento. Aqui nós falamos já um pouco, né? Que ele representa muito a alavancagem dos projetos. Por quê? É aqui que você se alimenta, é aqui que você busca, o que é muito falado, acho que não está aqui, mas é muito falado isso. Aquilo que falta em você, muitas vezes está no outro. Então, você precisa trabalhar em equipe, você precisa buscar conhecimento, você precisa se aproximar de pessoas, precisa estar junto com as pessoas, né? Então, começa primeiramente com o cônjuge, né? Então, ali é onde nasce, né, todo o tema relacionamento, mas também com você próprio, também com os seus familiares, que já falamos agora há pouco, com amigos. Aqui, amigos é um ponto assim também que eu andei vivenciando alguma coisa relacionada a isso, e eu tive que tomar algumas decisões, né? Com quem você anda? Sem julgar, sem julgar. Eu tenho excelentes amigos, que adoro estar com eles, mas eu tive que cortar um pouco, porque a gente estava tomando muita cerveja. Você vai estar tomando aquela cerveja, você poderia estar estudando, poderia estar desenvolvendo um projeto, poderia estar trabalhando mais, poderia estar junto com os seus familiares, ensinando seus filhos, ensinando as pessoas. Às vezes a gente está gastando muito tempo com os amigos. Vamos sair com os amigos, sim, e se divertir, descontrair, vamos assistir um jogo de futebol, claro, mas não dá para fazer só isso, tá, pessoal? A gente precisa ter amigos que também são empresários, amigos que estão dentro de empresas, que são empreendedores, seja empreendedor por ser de empresa, por ser de diretores, por ser gestores, que também são empreendedores, ou empreendedores que têm lá o seu negócio próprio. Mas se aproxime também dessas pessoas, né? Aprenda com eles. Às vezes é mais confortável a gente sentar numa mesa onde a gente é o mais inteligente, é o mais esperto, a gente se sente bem. Está errado, tá? Nós temos que buscar sentar numa mesa, conversar com pessoas que estão acima da gente, para a gente aprender, para a gente poder contribuir com essas pessoas, mas também receber bons conhecimentos. Então, relacionamento é super importante em todas as formas, né? O network ali, principalmente, isso vai trazer para vocês um crescimento. Tenha bons relacionamentos, se aproxime das pessoas que você espelha, as pessoas que estão em posições que você gostaria de estar um dia, e entenda como essa pessoa fez para estar naquele lugar. Quantas vezes uma pessoa que você viu ser promovida e você tem muito mais conhecimento técnico do que ela, né? Muita gente vivencia isso. Por quê? Tem, às vezes, ali algum equilíbrio emocional diferenciado, uma postura diferenciada, consegue transmitir de um jeito diferenciado aquilo que precisa fazer, consegue mobilizar melhor as equipes e fazer com que várias pessoas trabalhem por ele, né? Mesmo não tendo tanto conhecimento técnico que a gente tem, mas ela consegue realizar mais coisas do que a gente realiza, mobilizando pessoas, transmitindo, se comunicando, incentivando, motivando. Então, por que aquela pessoa foi promovida e não a gente que tem um conhecimento técnico melhor? Observe isso. Então, vamos ter um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais nítido, mais claro. Uma dica que eu chegue mais cedo no trabalho, olha como funciona, né? Eu sempre gostei de ser assim, pontual, de chegar no trabalho na hora certa, mas todas as vezes que eu consigo chegar mais cedo, você articula mais, você está lá com as pessoas que estão na parte estratégica da empresa, se relacionando, conversando, sem uma reunião agendada, mas linkando pontos. Experimentem isso, sabe? Eu tenho também praticado muito isso recentemente e muda bastante. Você é visto de outra forma pelas pessoas, as pessoas enxergam mais comprometimento em você. Você está lá além da sua obrigação, você está lá porque você está interessado em resolver os problemas da sua empresa. Então, você está chegando mais cedo, está tomando um café com uma pessoa, vai tomar um café com o diretor, vai tomar um café com o presidente, quem sabe, e ele vai te ver. Não para puxar o saco, mas em termos de postura, em termos de comportamento, em termos de disposição, de expressar que você está ali pela empresa,
você vai ter um voto de confiança a mais, e não só voto de confiança, vai ter uma demonstração maior de confiança, de comprometimento, de relacionamento. Então, todos aqueles pontos ali, a nível de relacionamento, você tem que estar muito bem alinhado, e você vai fazer a sua mensuração única, você vai pôr um número só ali, mas vai considerar todo aquele tema, tá? Se a questão familiar está puxando para cima, em detrimento do amigo está puxando para baixo, faz na média e coloca lá um ponto, considerando tudo isso, e aí no seu plano de ação você vai dizer onde que você vai atuar melhor. Vai atuar mais no familiar ou no amigos, ou no network? Onde que você vai ter que atuar melhor? Faz planos para isso. Propósito. Você vai precisar ter, né, que é recomendável ter um propósito para cada pilar e um propósito para a tua vida. O da tua vida é o maior de todos. Então, quem não tem, busque entender o que você quer construir na sua vida, o que você vai querer deixar de legado, o que você quer construir, não de bens, mas construir de história. Qual vai ser a sua história, né? Que história vão contar de você? Isso tudo faz parte de você definir o seu propósito. Por que você está fazendo isso em cada um daqueles pilares, né? Então, enfim, propósito é um tema bastante significativo que vai te ajudar com isso. Então, você vai mensurar como que você está de propósito. Você tem um propósito claro? Você precisa estar com ele mais definido para você? Qual é a nota que você vai dar para o seu tema propósito? E o emocional. O emocional, ele norteia todos os outros. Não só norteia, porque propósito também norteia todos os outros, mas o emocional, ele vai te dar mais garantia ou menos garantia de que você vai conseguir atingir todos os outros. Então, o cuidado com o teu emocional é muito importante, tá? Ele norteia, na verdade, as decisões, tá? Esse é um ponto bem relevante que eu quero trazer para vocês. A lógica é para justificar as decisões tomadas pela emoção. Veja só, a gente sempre, quanto mais executivo vai sendo, a gente sempre entende que nós tomamos decisões baseadas em dados e fatos, baseado na razão, friamente calculado, né? Mas existe um estudo que diz que não, que as decisões são tomadas em como você está se sentindo após analisar dados e fatos, após analisar friamente cada uma das informações que você tem. Você está se sentindo confiante? Você está se sentindo que você vai progredir com aquela decisão que você vai tomar? Ou você ainda está um pouco receoso com ela? Como que você está? Esse é um tema de uma decisão que está comparando aqui dentro das decisões profissionais, né, decisão baseada em fatos e dados. Mas é só para trazer um exemplo assim, bem forte de que as emoções norteiam as decisões, tá? Por mais que a gente não concorde, isso baseado em estudos, tá, pessoal? As verdades, cada um tem a sua, mas baseado em estudos, as emoções norteiam as nossas decisões. A gente falou aqui a questão de dados e fatos, mas as demais decisões, muitas delas a gente já sabe que é por emoção. A gente faz uma compra por emoção, faz um passeio por emoção, a gente conversa, fala com as pessoas, faz uma refeição, decide, às vezes até decide por um prato quando vai no restaurante. A gente sempre finaliza a nossa análise alimentando a emoção que você espera sentir, o que você está sentindo naquele momento, e vai tomar a decisão. Então, o emocional é extremamente importante. Aqui tem algumas diretrizes para a gente, de um jeito assim até um pouco pontual, a gente poder mensurar o nosso emocional, tá? Ele acaba sendo um resumo de todo o nosso comportamento emocional, mas pode sim ter mais elementos aí que ilustram ou enriquecem esse pilar. Mas aqui, vamos pensar primeiro ali, ó, pavio curto ou pavio longo? Como que você é? Você estoura rápido ou você demora para estourar? Ou está na metade? Esse não é ainda a escala que você vai colocar ali, tá? Mas é um dos pontos que você deve considerar.
Ok, você já conseguiu se identificar como é o seu pavio. Ele tem um peso aí na sua nota. Tá, e quando você estoura, quanto tempo você leva para voltar para a condição normal? Né? De uma história aí de um cidadão zen, de um mestre zen, que estava sempre zen, sempre calmo. Aí perguntou, você nunca estoura? Ele falou, eu estouro, só que eu volto muito rápido para o meu ponto de equilíbrio. Eu me equilibro muito rápido. Então, mesmo estourando, volta rápido. Então, pode ser, às vezes, frações de segundo ou de minuto para levar uma pessoa a voltar ao seu estado original. Por quê? Você precisa estar no seu estado original para você tomar decisões. Né? É importante, às vezes, estar um pouquinho mais emocionado ali para ter mais energia, para agir com mais firmeza, com mais agilidade, mas sempre dentro de um emocional equilibrado. Tá? Cuidado para não agir porque o pavio estourou e porque você você demora muito para voltar nas suas condições normais. Tem situações que nos deixam emocionalmente ruim por dias, né? A gente vivencia isso. Tem coisas que nos deixam mal por dias. Será que precisa? Vai mudar? Ou será que a gente consegue nos equilibrar mais rapidamente, voltar num nível de consciência, no nível espiritual e voltar a tomar decisões, a ter um plano para resolver aquele problema, a estar centrado, a ter atitudes, né? Ao invés de ficar sentado, deprimido, chorando, vamos manter as emoções equilibradas e vamos seguir trabalhando, vamos seguir em frente. Então, quanto tempo você leva para voltar na sua posição de equilíbrio quando você estoura? E quando você estoura, o quão profundo você vai? Você chuta o pau da barraca mesmo, né? Claro que não vai ser sempre o mesmo comportamento, vai depender do que está acontecendo. Mas você é capaz de chutar o pau da barraca assim com muita frequência? Aumenta o tom de voz com muita frequência? Joga as coisas para cima? Sai do ambiente? Bate a porta com muita frequência? Ou isso é muito raro? Ou isso não acontece? Né? O quão profundo, o quão intenso você vai quando você estoura. Então, aqui você tem aí 3 patamares que podem te ajudar a ponderar o seu estado emocional. O seu estado não, a sua nota emocional. Né? O estado emocional ele oscila, mas a sua nota emocional. O quanto que você se encontra e o que você entende que você precisa melhorar. Eu preciso melhorar o pavio, eu preciso melhorar o meu retorno. Né? Pega os últimos exemplos que você teve, que você saiu do seu estado normal, emocional, e ficou muito irritado. Por quanto tempo você ficou irritado? Ficou desabafando na esposa o final de semana inteiro, porque você brigou lá no trabalho na quinta-feira? Então, analise e veja se isso está acontecendo e veja se você precisa trabalhar um pouco aí alguns desses aspectos. Tá? Então, com isso, nós temos aí um exercício para fazer com os 7 pilares da vida. Tá? Pratiquem isso. Pratiquem isso. Nós temos ainda aqui mais alguns slides que a gente pode explorar aqui um pouquinho mais o tema plano de ação. Né? O que você vai fazer para atingir os objetivos de cada pilar? Então, quando você for montar o seu plano de ação agora, baseado no score que você já deu, baseado na referência que você já tem para cada um dos seus pilares, o que você vai fazer para atingir o seu pilar máximo? Coloca prazos, você deve imaginar que aquilo já está acontecendo. Tem vários exercícios que fazem essas coisas facilitarem, sabe? Vamos buscar depois, quem sabe, até uma aula bônus para a gente poder trazer mais detalhes, mas por hoje eu acho que a gente já vai conseguir enriquecer um pouco isso. Imagine você lá naquele status que você está imaginando, que você está tendo como objetivo em cada um dos pilares, e sente a emoção que aquilo vai te trazer. Mas se concentre bem e sente a emoção. Você está se sentindo melhor mesmo? Ou você quer estar lá porque você quer provar alguma coisa para alguém, está lá porque você quer que alguém veja você naquela situação? Isso tudo você tem que tirar. Estando naquele objetivo, você está se sentindo bem? Então você já vai conseguir fazer um plano mais robusto para chegar nele. Tá? Você já vai construir aquilo que é seu,
já é seu, é só você tomar posse, é só você se posicionar e se apossar. Porém, tem um trabalho para você executar e chegar até lá, tem uma evolução interna para você fazer. Aqui, ó, quais comportamentos você vai ajustar? Vai continuar tomando cerveja de segunda a domingo? Né? Acho que ninguém faz isso aqui, mas vai continuar jogando pôquer de segunda a domingo? Ou será que vai deixar para jogar um pôquer só no sábado à noite com os amigos para dar uma descontraída, mas nos demais dias você vai focar? Né? Aquilo que você faz, né? Aquilo que você faz, que você está fazendo, te aproxima ou te distancia do seu objetivo? Isso aqui eu quero linkar, a gente não falou, mas eu quero linkar lá no mental, tá? Lá no mental, aquilo que você está pensando, o que você está pensando agora, a cada momento, o que você está fazendo, ele aproxima você dos seus objetivos ou ele afasta você dos seus objetivos? E aí você vai ter que tomar uma decisão, tá? Vai fazer menos. Então, alguns hábitos você vai precisar criar. Alguns hábitos você vai precisar manter, que você já faz bem feito e você vai precisar deles. Alguns hábitos que você já faz, você vai precisar modificar, adequar, fazer um ajuste nesse hábito. E alguns hábitos você vai precisar eliminar. Então, tenha isso relacionado. Dentro dos exercícios dessa matéria, você precisa relacionar quais são os hábitos que você vai criar, quais são os que você vai manter, os que você vai alterar e os que você vai eliminar. Isso tudo pode estar dentro do seu plano de ação. Dentro das ações que eu vou tomar, eu vou fazer um ajuste de um hábito aqui que eu preciso fazer, ou de alguns hábitos aqui que eu preciso fazer. Vou manter um, vou tirar outro. Coloca isso lá no seu plano de ação. Quem serão os seus grupos de relacionamento? Você pode, talvez, fazer aí algumas mudanças nisso, sem perder pessoas, mas avalie quem está te aproximando do seu objetivo e quem está te afastando do seu objetivo. A pessoa que está te afastando do seu objetivo, você não precisa se afastar totalmente dela, mas tenta trazer ela para você, tenta trazer ela para um mundo assim que seja mais produtivo, mais próspero, que traz mais frutos, né? Quais serão as suas escolhas diante de tudo isso aqui? Então, tudo isso aqui tem que estar muito bem definido. Então, construa os benefícios dos objetivos que você vai atingir. Lembre sempre deles. Então, tem algumas tarefas ali no seu plano de ação. Deixa eu só terminar aqui. Não foque na dificuldade da execução das ações. Tem algumas tarefas que você vai colocar ali no seu plano de ação que às vezes não são muito agradáveis de fazer. Às vezes demandam um pouco de esforço, por alguma razão pode não ser agradável. Outras serão sim agradáveis e fáceis de fazer. Mas aquelas que vão exigir um pouco mais do seu esforço, você não foque no esforço daquela tarefa. Foque lá na frente. Qual é o bem-estar que você vai ter quando você atingir aquele objetivo que vai ser conquistado com essa tarefa? Tá? Então, olhe menos para o sofrimento e olhe mais para o desfrute, olhe mais para o bem-estar, olhe mais para a sua conquista que você vai ter fazendo isso aqui acontecer. Então, tira um pouco do esforço. Está difícil levantar cedo? Está difícil levantar mais cedo? Pensa imediatamente no benefício que você vai ter ao atingir o objetivo que o levantar mais cedo está exigindo de você. Tá? Sempre com saúde, tá, pessoal? Ninguém precisa se matar. Deixe bem equalizado os pilares. Ninguém precisa trabalhar, às vezes, mais. Pode ser que tenha que trabalhar com mais produtividade. Aí pode ser. Trabalhar mais pode não ser o caso. Ou pode ser o caso também. Você pode querer trabalhar mais, tá tudo bem, tá? E após 6 meses, volte naqueles pilares e reveja o plano que você construiu. Até onde você atingiu, quanto você evoluiu, o que precisa ser ajustado. Mas tem que olhar para o plano todos os dias, tá? Aqui é para você rever a construção do plano. O que você precisa adequar para continuar progredindo? Alguma coisa que não foi bem definida, ou já evoluiu e já quer fazer algo a mais?
mas olhe para o plano todos os dias, tá? Você tem que ter ele figurado na sua frente. Cole, nem que seja pelo menos os 7 pilares, cole ele na parede do seu quarto, na parede de algum ambiente seu, para você sair frente a frente com ele todos os dias. E aí você faz toda essa mentalização do que você tem que fazer, o que você já está sentindo quando você atingir, e o que você vai fazer quando chegar lá, quem vai ser beneficiado com tudo isso, quem está ao seu redor, como que você pode transbordar tudo isso também para as pessoas, tá? Existem programas mentais. Programas mentais é tudo aquilo que você vai construindo no teu cérebro, aquilo que as pessoas falam, as experiências que você criou. Às vezes você teve uma experiência negativa em um projeto, e aí depois você fez um outro projeto parecido, também foi negativo, um outro parecido também foi negativo, você vai acabar dizendo que aquele tipo de projeto não funciona e acaba não tentando fazer pela 4ª vez ou não se planejando fazer pela 4ª vez. Então, cuide com as programações mentais. E ela pode ser possibilitadora como limitadora. Ela pode falar, você pode fazer isso. Ou o seu programa mental pode falar, você não consegue fazer isso. Você não deve fazer isso. Então, saiba como são os seus programas mentais, quais são os programas que você precisa enaltecer e quais são os que você precisa reprogramar. O fato de ter um programa limitador, você não deve conviver com ele, você tem que reprogramar essa programação. E aqui, trazendo aqui uma escala, os resultados, lá na frente, eles vêm das ações que você vai tomando ao longo das suas escolhas, do seu planejamento, do seu projeto de vida, independente de qual trilha que nós estamos falando aqui, o resultado que chama-se, inclusive, trilha neural, tá? Esse é o nome, trilha neural. Os teus resultados vêm das ações que você toma. As ações que você toma, já falamos lá atrás, ela vem das emoções que você viveu em algum momento. As emoções, ela vem dos pensamentos. Eles é quem vão criando as emoções e vão te trazendo essa vida interior que você vai tendo para você vivenciar ou não cada uma das situações. E aí sim, os pensamentos vêm das programações mentais. Então, pessoal, isso aqui é uma sequência obrigatória que acontece de baixo para cima, tá? Ela existe em todos os nossos resultados, eles nascem aqui, ó. Nascem de uma programação mental. Dali para frente vem o pensamento, emoção e ação e o resultado. Então, estejam atentos aos seus programas mentais. E da forma que você consegue, da forma que você tem habilidade, reprograme as questões limitadoras, os programas limitadores. Tira isso de você. Entenda o que você precisa para mudar. Às vezes é só o pensamento. Às vezes você precisa estudar alguma coisa. Às vezes você precisa conversar com alguém. Às vezes você precisa demonstrar alguma coisa. Ou precisa executar alguma atividade. Mas nunca se limite, tá? Vai lá e faz. Vai, faz e elimine aquele limitador, tá? Então, com isso, a gente passa aí por essa jornada interior aí, que aqui foi um guia para vocês, mas o exercício é longo, faça esse exercício, tá? Traga nas próximas aulas experiências que vocês possam ter vivenciado, baseado nessa estrutura comportamental aí que nós podemos desenvolver, e eu fico aqui também à disposição de vocês aí para contribuições e para perguntas, pessoal. Quero agradecer muito aí pelo tempo de vocês, pelas contribuições de vocês, é uma satisfação estar com vocês, uma honra e uma alegria, tá, pessoal? Uma alegria mesmo a gente estar junto aí, somos um grupo bastante próspero, tá? Então, sucesso a vocês, quarta-feira nos vemos, e uma boa noite. Abraço, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado.